Olá, paz do Senhor, está começando mais um programa Interação Gospel. Eu sou Priscila Cedro e como você pode ver, estou aqui novamente acompanhada do meu esposo, o pastor Léo. Então você já sabe que não é um programa Interação Gospel comum, mas é um programa Interação Gospel in Love, aleluia! E é um prazer estarmos aqui com vocês mais uma vez, lembrando que nós estamos no mês de junho, né? O último programa que nós tivemos, falamos sobre o amor na maturidade, e hoje eu e Léo estamos aqui para ministrar aos casais, e o tema de hoje será resolvendo conflitos, né? Quem já não precisou de uma boa dose de sabedoria para resolver conflitos no lar, conflitos no casamento, e eu creio que Deus vai estar nos usando mais uma vez para ministrar a sua vida e ao seu coração. Bom será se você chamar o seu cônjuge para sentar ao seu lado e acompanhar esse programa juntos. À medida que vamos conversando aqui, vamos ministrando daqui, vocês vão conversando daí, pontuando daí também. Amém? E eu não poderia deixar de falar do nosso grande patrocinador, o CETAPS, o Centro Teológico e Psicanalítico do Espírito Santo. Esse grande parceiro que está conosco há quase 3 anos. Isso mesmo. E o que você está esperando? Psicanálise e teologia é com CETAPS, pelo EAD, o ensino à distância, mesmo que você não more aqui em Vila Velha, no Espírito Santo, em qualquer parte do país ou do mundo, você pode ser um aluno CETAPS. Sabia que o CETAPS é a maior escola de psicanálise do Brasil? Então não perca mais tempo. Teologia e psicanálise é com CETAPS. Inscreva-se agora mesmo. Amém? Então vamos começar aqui agora. Léo, mais uma vez, obrigada por aceitar o convite, o desafio. Eu sempre falo que são as minhas ministrações favoritas, e aqui na TV IBMS, o meu programa favorito, quando eu posso ministrar ao seu lado. Amém? Você vê que os olhos dela brilham. E olha que eu nem botei cílio postiço hoje, tá vendo? Tá um olhar especial. E o que Deus colocou no nosso coração foi falarmos sobre o tema, né, como eu falei, resolvendo conflitos. E eu quero te pedir que você seja um evangelista virtual. Compartilhe este programa com o maior número de pessoas que você puder, né? E se você acha que a TV IBMS é um canal de bênção para essa geração, inscreva-se agora mesmo no canal da TV IBMS, na própria plataforma www.tvibms.org ou no YouTube, TV IBMS, e comece a compartilhar, e comece você também a abençoar outras vidas e outros lares com a TV IBMS. Amém? Então vamos lá? Pode ler o texto base? Pode ler o texto. Se você estiver com a sua Bíblia aí, nós vamos abrir na carta que Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 4, no versículo 26, diz assim a palavra do Senhor: fiquem irados e não pequem, não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês. Vou ler o 27 também. Nem deem lugar ao diabo. Amém? Em outras versões, irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a sua ira. Não deem lugar ao diabo. Amém? Efésios 4, 26 e 27. Você pode perceber aí que o texto vai falar sobre ira, né? E às vezes a pessoa envolve esse elemento aí, né? A ira, dando lugar a ela de uma forma explosiva para resolver conflitos. Mas hoje nós estamos aqui para poder dar umas dicas, né? Todo casal tem conflito, né? Aqui, ó, você vê o coração aqui entre nós dois, mas acredite, os Tem conflitos conflito. acontecem. Tem gente que fala assim, nossa, vocês são igual família margarina, né? Mas não. Não, tem conflito.
conflito, tem conflito. O que a Culturas gente- diferentes, né, Léo? É Criações verdade. diferentes, maneiras de pensar diferentes. Sim, e Porque conflitos existem em todas as escalas. Começa lá dentro de casa, conflitos entre nações, né? Conflitos internos. Você vai achar na Bíblia vários exemplos. Por exemplo, conflito interno, quando Deus chama Moisés, ele passa por um conflito interno ali, não se achando capaz. Eu sou gago, né? Eu tenho uma língua pesada. Tipo, chama outro. Aí Deus começa a resolver o conflito interno dele. Rapaz, quem fez a boca? Né? Eu vou contigo. Né? Deus começa a resolver o conflito. Então, hoje nós queremos trazer essa questão do conflito aqui e dar algumas dicas. Como eles surgem, as dicas para você resolver. E quando eu estava pensando sobre esse texto, Deus colocou no meu coração, eu percebi que o primeiro conflito, né, foi lá no Jardim do Éden, né? Você vê Deus estabelecendo uma lei ali para que eles não tocassem na árvore, né, no fruto, né, do conhecimento do bem e do mal, e ali é desobedecido aquela lei. Às vezes Priscila palestra lá no serviço dela para adolescentes em conflito com a lei, né, presídios ali. E quando as pessoas entram em conflito com essa lei, no caso lá do Éden, houve esse conflito. E aí quem que aparece para resolver? O próprio Deus. Você vê que Deus, nós vamos dar uma passada nesse texto, e você vai perceber o modo com que ele resolve. Porque, de acordo com o local, o tipo de conflito, e você vai achar uma fórmula ali para poder resolver. Lá em casa era interessante, Priscila, que quando os irmãos brigam, tal, minha mãe ia lá para resolver o conflito. E era interessante que quando não sabia ao certo quem errou, então, né, pegava a vara de goiaba, igual lá em casa, apanhava pegava. os dois. No seu caso, Não, aí apanhava os é três. verdade. Então vai apanhar os três. Era a forma que ela resolvia o conflito, né? E fila para apanhar. Não sei se na sua casa já teve, mas o modo que minha mãe resolvia, olha, agora então vou resolver esse conflito. Os três. O primeiro sempre se dava mal, né? Que depois as forças da mãe da gente vai se perdendo. O último tomava uma lambada e acabou. Mas então, a forma de resolver conflitos. E ali você vê que Deus, ele vai resolver esse conflito. Uma primeira coisa que ele faz, ele chama os envolvidos. Adão tenta dar uma escondida, mas Deus, vem cá, os envolvidos. Olha, e uma coisa que as pessoas tentam resolver conflitos, né, é trazendo quem não está envolvido, às vezes, para, né, resolva ali com os envolvidos, principalmente, às vezes, briga de casal. Inclusive, tem um ditado, né, briga de marido e mulher, Nossa, ninguém deve mete a meter colher. O casal primeiro tem que resolver entre eles. Caso não consiga, aí busca ajuda. É uma busca de uma pessoa que vai saber, né, resolver. Mas a primeira coisa é resolver entre os envolvidos. A briga está aqui, ó, o conflito está aqui, não envolve mais ninguém, não. Resolva entre vocês dois. E é algo tão interessante, Léo, que, como o Léo falou, tem gente que envolve tanta gente externa que não tem nada a ver. O conflito está entre eu e Léo. Aí daqui a pouco está envolvendo a minha sogra, está envolvendo o meu sogro, está envolvendo meus cunhados, está envolvendo os sobrinhos. Pessoas que não têm nada a ver com esse conflito, que não é o cerne do conflito. E outra coisa, leva externamente a pessoas externas e a lugares externos. É muito desagradável. Às vezes você vai sair com um casal, as pessoas estão lavando roupa suja ali na sua frente. E nem precisa. E nem precisa disso. Em um restaurante, em uma lanchonete, aí começa veladamente, um dando indireta para o outro, né? Ou seja, lavando a roupa suja, tentando resolver um conflito, envolvendo quem não tem nada a ver com isso e no local que não é próprio para aquilo. É como se um quisesse acuar o outro, vou fazer aqui externamente, que ela não vai ter coragem de contrapor, de falar,
Mas tem gente que tem coragem, aí o barraco está armado. Os envolvidos. Agora, é errado pedir uma ajuda quando não tem um consenso, porque uma forma de resolver é chamar um mediador, mas uma pessoa idônea. Um líder espiritual. Que não Sabe toma por quê? partido, né? Você vê que o caso de Deus, ele resolveu porque não tinha um consenso. Um estava colocando a culpa no outro. Né? A Eva colocou na serpente, Adão colocou a culpa em Deus, e aí Deus, espera aí, vamos resolver isso aqui. Porque todo conflito, né? Todo conflito, ele vai gerar coisas ruins. Você pode ver que no caso de Adão e Eva, de um jardim frutífero de todas as formas, a colheita veio espinho. Né? A colheita veio espinho. A solução, às vezes, mesmo com a solução, o que às vezes a gente colhe são coisas ruins. Então, um casal, uma dica que eu dou para casal aqui, esses dias a gente palestrava para amigos, uma palestra sobre, que era o tema amizade. E o livro de Provérbios vai dizer que as contendas separam as maiores amizades. E aí, um casal que vive em conflito é um casal que provavelmente vai comprometer a amizade desse casamento. Que é um grande segredo de um bom relacionamento, que é a amizade. Então, os conflitos têm que ser resolvidos. Agora aqui, viver em conflito constante, é isso que a Bíblia está dizendo aqui. E tem gente que arruma conflito com tudo. Uma toalhinha molhada na cama já é uma coisa para um conflito. O outro bebeu, a água da geladeira não encheu. Tudo é conflito. Né? Ele abre a porta, não fecha. Ele acende a luz e não apaga. E toda hora, e parece que uma goteira em cima da cabeça. Se toda hora tiver um conflito, aí vocês estão mal das pernas. Né? Agora, vale lembrar que os conflitos mais sérios, eles ocorrem. E ocorrem entre os melhores casais. Isso não adianta. Agora, a forma com a qual você vai resolver esse conflito... A forma com a qual você vai lidar com o conflito. Às vezes as pessoas falam da gente assim, nossa, vocês vivem tão bem e tal, parece que a gente nunca teve um conflito, nem nada que nada. Às vezes está em pleno conflito, não sei se já citei aqui, nós entramos num shopping uma vez, mas quebrando pau, que é o linguajar brasileiro, é esse, né? Quebrando pau. Mas de mão dada, na classe, o conflito, ela falava e, nossa, uma fala me desmontava. Aí eu aprendi, não, você casou com um pregador também de argumento. Aí eu lançava ali, o conflito estava sendo resolvido no diálogo, na classe. Né? E aí, e no shopping, o tempo todo lá, fizemos o que tinha que fazer, sabe, naquele conflito, mas no diálogo. De mão dada ainda. De mão dada. Não passou 2 dias, Priscila? Acho que nem isso. Uma pessoa chegou para a Priscila, nossa, que lindo ver vocês no shopping, que coisa linda de casal. Que dia, A coisa mais linda. Mal sabia ela o conflito que estava sendo resolvido ali, né? Então, uma outra dica, gente, para essa questão do conflito, resolve o conflito no início. Tem gente que espera, Deus não esperou eles comer a segunda vez a fruta. Né? Eva podia falar, na delícia, né, Adão? Nossa, estou te enxergando até diferente, não sei, aleluia. Vamos comer de novo? Não, Deus não esperou eles comer a segunda vez para resolver esse conflito com as leis dele. Interviu imediatamente. Ele foi lá, então não espera. Né? Quando fala, não deixa o sol se pôr sobre sua ira. Né? Deixa o conflito crescer. Não deixa. E a raiz gerar amargura. Isso, tem gente que espera, o conflito nem foi resolvido, já acumulou ali no coração a raiz de amargura. Outro conflito, não resolveu de novo, vai guardando, vai guardando. Aí, por isso tem gente, de repente, fala, eu quero divórcio. Ela juntou 800 conflitos dentro dela. Tem que resolver no início. Deus não esperou. Vou lá no jardim, entraram em conflito com a lei aqui. Adão, pode sair da moita, meu filho, vamos resolver. Né? E Deus começa a dar a solução daquele conflito. É tão interessante que ele pergunta, né, homem, onde tu estás? Porque há pessoas que fogem
do conflito, Uhum. né? Geram o conflito, mas não querem o confronto para resolver o conflito. E há pessoas que se escondem, que fogem, né? Mas Deus pergunta onde tu estás, porque Deus estava disposto a resolver aquele conflito. Sim, você pode ver que o conflito que trouxe o pecado, Deus já dá a solução logo depois. Matou um animal, que simbolizava o cordeiro, né? Que ia morrer lá na cruz, né? O cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E até a questão dos espinhos, essa maldição, quando uma coroa de espinho entrou na cabeça de Jesus, era Deus dizendo: estou quebrando essa maldição também. Isso aqui é o fechamento da resolução de conflitos, está nessa cruz aqui. Então, a solução, Deus, irmãos, também está ali diante de nós. Deus é o maior interessado em nós resolvermos os nossos conflitos. Seja um conflito interior, como foi com Moisés, seja um conflito na família, seja um conflito... Igreja tem muito conflito, né? Você chega ali como um pacificador, quando você pensa assim, você pastor, você vai ser um separador de conflito ali, um pacificador, né? Então, Deus é o maior interessado em resolver um conflito. Talvez você está aí, ó, sentou do lado do seu cônjuge, vocês estão num conflitozinho e agora um está olhando para o outro. É Deus falando, né? Deus é o maior interessado em vocês resolver esse conflito, porque Ele não quer que isso termine. Todo conflito, toda batalha tem morte. Ele não quer a morte do casamento, Ele não quer os seus filhos colhendo espinhos, né, no seu casamento. Não, 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 não. Deus é o maior interessado em resolver esse conflito, né? Vamos lá. Aí eu anotei algumas coisas aqui. O que Eva fez, irmão, para ter o conflito? Ela foi lá e falou: Deus falou só, é nessa árvore aqui, desse fruto, não chega nem perto, não toca, não coma. Ela invadiu um espaço que estava proibido, ela quebrou a lei. Quantos conflitos é uma questão de invadir o espaço que é do outro? As pessoas, se você observar lá, a Ucrânia, guerra da Rússia com a Ucrânia, ela quer um pedaço da Ucrânia que interessa para ela, numa questão de militar, uma parte do mar lá, né, uma questão de espaço numa área litorânea, ou seja, numa questão de espaço. Na vida, há dois, né, na questão, quantas vezes uma questão de disputa de espaço, ou invadir o espaço do outro, igual a gente falou aqui sobre os ciúmes, né? As pessoas, essa questão de tomar o espaço, ela sufoca a outra pessoa, né? E cada pessoa tem uma distância correta de você viver dela, para não gerar conflito. Você quer ver uma coisa? Eu estava analisando na Bíblia que os dois filhos, né, estavam no ventre da Rebeca, Jacó e Esaú. Ela vê um movimento, né? Falou assim, ó, os dois já estavam, né, meio que se pegando dentro da barriga, e Deus falou: tem duas nações dentro do teu ventre. Eles já, né, por causa de espaço, já estava tendo um conflito ali. Quando saíram, né, e o que Deus fez? Né? Não, vai nascer, já gerou mais espaço. E depois precisar de mais espaço ainda. Para viver bem, Jacó teve que ir para outro lugar. Isso quer dizer que para resolver conflito, né, de questão de ocupar espaço que não é seu, né, às vezes você precisa dar a distância correta para não ter o conflito. Eu sempre falo, tem pessoas que é fácil de você ter espaço de um dia, você pode ter contato com ela todos os dias, que não vai dar problema. Tem pessoas que você tem que ver ela cada mês a mês, também não vai dar problema. Se reunir muitas vezes dá conflito. E tem gente que, meu filho, seu parente é só no Natal mesmo. Quando ele vai chegar lá, é só uma vez por ano, e as pessoas estão falando: fulano de tal está aqui, meu Deus, que ele não arruma confusão hoje. São pessoas que é a distância de um ano para não dar conflito, você releva as coisas. É o espaço que você tem que dar para as pessoas. E às vezes no casamento não é assim. Às vezes, meu filho, às vezes sua mulher está na TPM, os hormônios ali, ela quer ficar na dela. Né, o espaço dela. Vai lá, meu filho, dá um chocolatinho para ela, foge da aparência do mal. Aquela hora é a hora de distância, a distância que você tem que dar, senão você vai gerar conflito.
E tem hora, minha filha, que seu marido quer um espaço, então seu marido não quer conversar com ninguém, só quer ficar na frente da TV e ver o jogo do time dele. Esse espaço que ele quer. Né? E uma vez que você encurta esse espaço, aí dá conflito. É tão interessante porque, como parentes, a gente não tem a opção, dentro do casamento, de ficar um dia sem se ver, sem se falar, meses, anos. Como essa coisa de respeitar, né? Dar o espaço para o outro. Vou exemplificar comigo e com o Léo. Já aconteceu situações, porque tem momentos que você não vai conseguir resolver o conflito no muito falar. Um fala, o outro fala, um fala, o outro fala. E eu me lembro uma vez que o Léo falou assim: Priscila, eu não quero mais falar sobre esse assunto. E naquele momento é melhor calar. O outro já não está conseguindo ouvir naquele momento. Se você continuar, o calor do conflito só vai aumentar, ninguém vai se ouvir e não vai resolver. Então, muitas vezes, é esperar realmente os ânimos se acalmarem, a poeira baixar, para depois, com as palavras certas, no momento certo, retomar aquela questão para tentar resolver. Então, aquele momento é respeitar o limite que o outro está dando. Eu não quero mais falar sobre isso hoje. Você quer ver uma coisa que acontece no casal de invasão de espaço, que é prejudicial? Já viu o casal que o garoto já tem 8 anos de idade e está dormindo no meio dos dois ainda? Espera aí. Aí o marido está naquela deficiência, né? O casal precisa das relações sexuais a uma certa quantidade disso, mas às vezes está travado porque o menino está lá, enfiado no meio. Isso é uma invasão de espaço. Ei, meu filho, é hora desse Tem menino... maridos que já perderam o lugar no leito conjugal. O cara já está na sala, já. O Cara, menino no tomou o chão espaço. da Minha sala. filha, o espaço do seu cônjuge não deixa ser ocupado por filho. E eu ouvi uma palestra esses dias de uma pastora Tânia, né? Que eles, filho vai crescer, vai chegar na juventude, e você, né, deu espaço para ele. Você está pensando que se ele receber uma proposta para ir para Londres, e ela disse assim mesmo, você está pensando que ele não vai, não? Vai te largar na hora, filho. Então, não deixe um bebê tomar o espaço que é do seu esposo ou do seu esposo. Não deixe. Na hora de botar esse elemento no espaço dele, né? Tá lá o bercinho, né? Eu lembro de Isabelle, a gente desde que berço, chora só os primeiros dias, não fica com pena não, né, Priscila? Morre não. Uns 2 dias não vai morrer não. Deixa ele chorando lá, depois acostuma. E eu lembro que ela já estava uns 3 aninhos, volta e meia ela aparecia lá 3 horas da manhã, e ela tinha um cabelo meio assim, e alguma coisa Ela vai dizia, 3 horas matar da a manhã, abre o gente. olho. Quando eu abri o olho, eu vi uma menininha de vestido branco, com cabelo assim, falei, misericórdia! Eu pegava na mãozinha dela, levava de volta para o berço, que é o espaço dela. Aqui o nosso espaço. E aí tem casais separando aí, sem vida sexual. Benjamin, se deixar, ele ocupa bem esse espaço, né, Léo? É que a gente já vai cortando, porque se deixar, mãe, quero dormir com você, 6 anos já. Não vai não. O caso da Eva, que ela quis gerar, que ficar mais espaçosa, né? Vou tomar posse da árvore. Aí ainda foi prometido para ela, via Satã, o dia que você comer, você vai ser semelhante ao Altíssimo. Ela falou, poder, vou ter mais espaço, ó, mais espaço. Deus falou, você quer mais? Então você, do jardim para fora, agora você vai ter toda a terra cheia de espinho, né? Você quer mais espaço, né? Então essa questão de luta por espaço, né? Tem gente que o ciúme entra muito nisso, porque a pessoa quer tomar toda a vida da pessoa, ocupar todos os espaços possíveis. A pessoa não tem um espaço para tomar um café com as amigas, Priscila. A pessoa não tem um espaço, tem gente ciumenta até com o irmão, com o pai, com a mãe, não tem, pode ir na casa da família mais. Quer ocupar todos os espaços. Meu amigo, você vai sufocar essa pessoa. Também. Tem homens que não têm espaço para ter um social com amigos. Um Tem jogo de homens futebol, que não né? têm mais amigos, né? Então, porque a mulher
toma tudo e é insegura. Ela não Sim. libera esse homem para ter um momento com amigos, para se divertir, para conversar, para ter um social. Como resolve esse tipo de conflito? No caso de Jacó e Esaú, quando saíram da barriga, mais espaço. Nasceram. Separaram, assim, no sentido, amadurecimento. Tem hora que é hora de amadurecer. Aqui, ó, nós somos casados, mas ela tem a individualidade dela. Aqui, ó, o caso de Deus. Deus também deu mais espaço para Adão e Eva. Ah, vocês querem ser maior? A toda a terra. Só não no jardim, mas mais espaço. É hora de resolver o conflito. Se está sufocando o seu cônjuge, tem gente que separa e depois a gente fica... Não, eu estava me sentindo sufocado, eu não tinha espaço mais para nada. Olha o conflito aí, o que gera? Não, se está nessa situação, gere mais espaço para o seu cônjuge. Vamos lá. O espaço que a gente está falando não é se separar, né, Léo? Não é se separar. Não é se afastar, né? Mas dá um certo espaço saudável para que a pessoa tenha a individualidade dela. Isso é tão normal, Léo, tão saudável, que há pessoas que não têm liberdade de pensar diferente. Há pessoas que não têm liberdade de ter opinião diferente. Sim. De querer outra coisa contrária. Sim, sim. Porque se pensar diferente já é indício de conflito. Uma forma que acontece isso, que tem pessoas que querem tomar todo o espaço, do tipo, nós não vamos passar as festas de final de ano na sua casa, só na minha família. Isso tomou todo o espaço. Olha, só querer fazer a sua vontade é querer tomar espaço. Isso gera conflito. Nós tivemos que nos adaptar maduramente, porque tanto a família dele tem ceia de Natal, como a minha também. Sim. Né, Léo? Que, inclusive, é um dos itens de resolução para conflito, é negociação. Isso. A gente negociou assim, logo que iniciou, olha, 1 ano na sua casa, 1 ano aqui. Todas as famílias se reuniam. Depois a gente entrou uma nova negociação. Não, a sua família gosta de no outro dia. E a minha família, assim, ela é muito rápida e cedo. Então, o jantar acabava logo. Tipo assim, meia-noite, eles comiam e acabou. Então, às vezes, eu voltava para a casa do Léo, estava rolando lá ainda. Né? Não, e aconteceu depois umas mudanças que, tipo assim, a sua família reunia só no outro dia, por exemplo, Natal. Depois foi no almoço. Mudança. E a minha era de noite. É. Então, foram ocorrendo negociações. Tem conflito que você tem que negociar. Você... tem o conflito, por exemplo, que dá muito depois que o bebê nasce, só eu que cuido do neném, acordo de noite. Pô, coloca a negociação lá. Ó, um dia você acorda, vai lá ver, outro dia eu. Você faz a mamadeira, eu limpo a fralda hoje, a mãe... Isso é a negociação. Às vezes o bom senso também, por quê? Às vezes a mãe não está no mercado de trabalho. Então, ela vai ter aquele tempo de dormir quando a criança estiver dormindo. E, às vezes, o cônjuge não tem essa opção. Se ele virar à noite, no outro dia, 5h30 da manhã, ele vai ter que estar de pé. Então, tem a questão do bom senso também. Eu lembrei que a gente negociava lá, um dia você olha, outro dia eu olho. Aí, o dia que eu ia olhar, o bebê chorava. Quando eu ia lá no berço, de repente, quando eu olhava do lado, Priscila lá também olhando. Preciso de eu acordar. Era mesmo. Mas, enfim, a negociação é muito importante. As pessoas, casal que fala, poxa, eu gosto de tirar férias no frio, o outro eu gosto no verão. Aí um faz foco só para passar em praia que é verão. O outro não, quer subir a montanha. Negociação. Eu estava até vendo um vídeo, Léo. Acho que você viu o mesmo vídeo do que eu. Que nós estamos vivendo uma fase, nós mulheres, que nós estamos tirando o desejo do homem. Né? A mulher do vídeo até falou, estou a fim de comer um frango. O que você acha? Eu queria comer um peixe. Não vou fazer peixe não, vai ser frango. E não uma negociação. Então, beleza, hoje eu faço peixe, mas amanhã a gente come o frango, tá bom? E nós vamos tirando o desejo do homem. E depois nós queremos um homem. É verdade. Né?
E tudo isso vai sendo motivação de conflito. Ok, eu vi aqui como resolver conflito, inteligência emocional. Achei interessante que era um conflito que foi levado para Jesus lá, pegaram uma mulher apanhada em adultério, e, a lei manda matar. Aí tinha um conflito, né? Muita gente prega aí conflito da lei com a graça. Havia um conflito ali que eles queriam aquela mulher morta. Jesus, inteligentemente, né, falou: ó, quem não tem pecado, Ele não negou a lei. atire a primeira pedra. Inteligência emocional, porque fez eles refletirem também os erros deles. Tem conflito que você tem que fazer outra pessoa refletir que ela pode ter errado também. Que ela não é perfeita. Não é perfeito, porque tem casal que briga e a pessoa conversa na ótica de que só o outro errou, né? Só o outro está errado. E tem casal, às vezes, fica aceitando. Não, não, não. Faz a pessoa raciocinar também. Ó, eu tive esse erro aqui, ocasionado por uma falha sua. Você tem que começar a fazer a pessoa refletir também. Isso é resolver de uma forma inteligente emocional, inteligência emocional. Então, nessa questão de conflito, uma coisa que vocês têm que colocar na cabeça, não queira ser vencedor. Vencedor, que tem que sair é a sua família. Porque tem gente que só sai do conflito, dei uma nele naquela frase que ele ficou tonto. eu ganhei, né? Ganhou nada. O outro saiu lá cuspindo marimbondo, tá lá, meu Deus, eu não quero mais isso não, tal. Não ganha. Tem hora, mesmo, tem que dar empate. Tem um livro do pastor Pedro Noy que ele compara o relacionamento com duas pessoas jogando frescobol. Para quem não sabe, frescobol é um jogo que você vai na praia. Nós vivemos numa área litorânea aqui, a gente vê muito isso. É uma raquete de madeira. É raquete o nome? É raquete. É isso mesmo. É isso mesmo, de tênis, tá? E uma bolinha de borracha. E como que tem que ser feito? Não deixar a bolinha cair. Um bate de lá, outro rebate. Fica pá, 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 pá. Né? É uma batida aqui. E quem ganha? Ganha os dois quando não deixa a bola cair. E isso aí O sentido do jogo, o bom do jogo é a bola não cair. Não cair. Então não tem por que eu forçar para ele não pegar. Porque a graça do frescobol é os dois estarem pegando para que o jogo prossiga. Na verdade, tipo assim, para alguém que está olhando de fora, eu já fiquei observando na praia, eu fiquei, nossa, joga muito esses dois aí. Porque realmente eles tinham uma habilidade devolvendo a bola. E a intenção, quando surge um conflito, é essa: não deixar a bola cair. Senão os dois perdem. Né? A intenção está ali. Tem um conflito, resolver, vão dar empate. Né? Se você sentir que você, por causa da sua eloquência, fere o outro de vez em quando, dá uma diminuída aí, meu irmão. Né? Para resolver o conflito, tem que dar empate. Você sentiu isso? Chega lá, me desculpa. Né? É por isso que conflito não deve ser resolvido no calor do conflito. Né? A maioria das guerras a acordo de paz não é lá no campo de batalha. É sentado numa mesa longe daquela guerra, se resolve entrar num termos de paz. Porque no calor das emoções, provavelmente não vão fazer escolhas acertadas. Sim. Então, tem uma frase no filme Tropa de Elite, que ele fala do esse sistema maligno político que está implantado no Brasil, né? Mas ele fala a questão do sistema. O sistema dá uma mão para salvar o braço. Olha, eles são unidos, se precisar, eles dão uma mão para salvar o braço. No casamento, na vida a dois, na vida familiar, cede-se a pedacinho da unha, meu filho, para salvar o braço, para salvar a mão, para salvar a família. E tem hora que você tem que ceder. E essa questão de... Até o próprio Jesus, falando sobre a salvação, falou: aquele que perder a sua vida vai salvá-la, ou seja, vai ganhar, é aí que vai ganhar. E para se resolver conflito, para salvar a família, às vezes você sai com um sentimento de derrota, né? Mas é em prol da família. Cede aí, né? Admite talvez se errou,
Não, estou vendo que talvez eu errei aqui, você me perdoa. É desse jeito que se vence Agora, a conflitos. gente também precisa alertar para uma coisa. Às vezes nós temos casais que tem sempre aquele mimado. Tem um que sempre cede e o outro nunca cede. Entende? E eu falo, Léo, que ceder em algumas coisas é tranquilo. Mas tem princípios e fundamentos que não dá para se ceder. E não adianta o outro bater o pé, fazer bico, tentando manipular a situação. Porque, às vezes, no relacionamento, tem aquele maduro que está sempre cedendo para o bem do casamento, mas tem aquele mimado que nunca cede, que nunca abre mão, entende? Então, mesmo que você espere o melhor momento, esse mimadinho, uma hora tem que ser confrontado. E, às vezes, ceder coisas importantes, aí é o que eu falo, requer sabedoria de Deus, né, Léo? Sabedoria que vem do alto, para você discernir o momento de se ceder algumas coisas, porque são irrelevantes, mas há princípios, por exemplo, um exemplo. Eu sou mulher. Eu desafio a autoridade do Léo como cabeça. É uma coisa que ele não tem como ceder. Porque se ele ceder, está entendendo? O que vai implantar no casamento? A insubmissão. O espírito jezabélico. E o espírito jezabélico é só o outro lado que tem a autoridade de se posicionar que sai. Precisa de uma posição. Então, não há como ceder. Por exemplo, casais que têm que lidar com adultério. Não há como ceder. Existem princípios e valores eternos que não tem como ceder. E o outro vai ter que deixar de ser mimado. Vai ter que deixar de fazer pirraça e bater o pé. Até se quiser ser salvo. Sim. Porque, gente, não perdoar é pré-requisito para ficar fora do céu. Né? A gente fala muito em adultério, roubar, assassinar. Mas, às vezes, coisas que a gente não dá muita importância. Como não liberar o perdão a alguém, talvez você é uma pessoa que não falta um culto, participa de todos os cultos, está ativo na igreja, é dizimista fiel, ajuda com cesta básica, é uma pessoa até generosa. Mas se você não tiver perdoando, apesar de tudo que você faz, por quê? A palavra de Deus vai dizer, perdoa-nos assim como nós perdoamos. Então, é do mesmo jeito. Então, se eu não perdoo, eu estou automaticamente bloqueando o perdão de Deus a mim. Sim. E você quer ver uma coisa, resolver conflito? Essa questão de a pessoa, ela quer vencer o conflito. E o ensinamento é justamente o contrário, que Jesus falou, se alguém te der numa face, olha, é não reagir, ele quer dizer. Ofereça outra, ele quer dizer, não reage. Que uma vez que você não reagiu, dando a outra face, que quando você bate, faz bem assim, ó, pá! Engraçado que bateu nessa, seu rosto vem para cá, né? Aí você vai. Né? E olha como que as pessoas reagem. Mulher entra num conflito com o camarada, sabe como eu vou vencer isso? Aí ela fala, deixa o camarada sem sexo. Olha o ataque dela. Forma de manipular. E aí que entra, às vezes, que a mulher sábia, ela edifica sua casa. A tola destrói com as próprias mãos. Não Nesse precisa caso, nem de diabo. Ela sabe, ela conhece o marido, que se o marido tem uma vida ativa sexualmente, se ele ficar sem, ele fica, sabe, ele fica nervoso, ela sabe que ela está... Minha filha, você está sendo uma tola. Você está destruindo o seu lar, né, com as próprias mãos. E tem hora, a gente já deu palestra para casais, é interessante que a gente orientou, a gente vai, entra, dá um perdão, vai ali, na relação sexual você vai ver que pode até acontecer o perdão, de fato,
de pessoas ali em pleno ato, depois, você me perdoa, talvez eu possa estar errado, em pleno ato. Aí a outra pessoa falou assim, eu também posso ter errado. E depois continuar o ato, houve o perdão e foi uma maravilha. Agora não vai na hora que a pessoa falar, olha, você me perdoa, em pleno ato, aí a pessoa, você fez aquilo, aí pronto, aí acabou, vem o conflito de novo. Então, não se resolve conflito tentando atacar dessa forma, tentando ganhar dessa forma. A gente não está falando também de mascarar conflito, não. Conflito não deve ser colocado para debaixo do tapete. Sim. É aquele negócio, Deus ele não fingiu que não viu. Não é questão de perdão, né? Sim, mas questão realmente de resolver para ter um total liberar de perdão. E aí nós vemos, né, Léo, alguém na Bíblia que soube resolver um conflito. Camarada comprou uma guerra bonita para a casa dele. Que foi Abigail, esposa de Nabal, né? Ela conseguiu resolver um conflito, e um conflito que ia comprometer toda a casa dela. Ia custar a vida de todo mundo. Ia custar a vida de toda a família dela, né? E ela conseguiu resolver. E aí nós vamos começar a conversar aqui um pouquinho como a gente resolve o conflito. Hoje a gente pensa que não é igual. Davi ia tirar literalmente a vida de todo mundo da casa, dos filhos, todo mundo. Hoje há um conflito aí, a pessoa fala, o camarada fala, eu vou sair da igreja então. Aí a pessoa, minha filha, você tem que resolver esse conflito para fazer esse camarada mudar de ideia. Porque aí, uma vez que sai o homem, sai filho atrás, custa a salvação, vida de todo mundo. Compromete a salvação de todo mundo. Era o caso aqui. Sim. E essa coisa que Léo fala de igreja, principalmente para você, que o seu cônjuge não serve ao Senhor. Tem muitas pessoas que não têm sabedoria, Léo, que leva conflitos de igreja para dentro de casa. Aí o camarada fala, por isso que eu não vou lá. Entendeu? E aí o cônjuge, em vez de se aproximar do evangelho, se afasta, né? É uma coisa que Léo sempre fala comigo, ele pastoreando o rebanho, ele fala, Priscila, os conflitos da igreja não podem vir para dentro da nossa casa e para o nosso casamento. Porque se pensar que não, quando pensar que não, a gente está ali, em vez de estar se curtindo, se amando, se namorando, a gente está discutindo questões de igreja. E é uma coisa que Léo sempre fala comigo, não, o que é da igreja vai ser resolvido lá na igreja e vai ficar na igreja. Nós não devemos trazer para dentro do nosso lar, né? Porque nós temos também 2 filhos em formação. E como eles vão ver esse evangelho? Porque eles não têm da maturidade para discernir que são coisas que acontecem, que o ser humano é falho, quer seja dentro da igreja, quer seja em um boteco, quer seja em uma empresa, quer seja numa vizinhança, quer seja num time de futebol de pelada no final de semana. O ser humano é difícil, é complexo, né? Então, a gente percebe que muitas vezes, Léo, o conflito toma proporções que nem precisaria tomar. Porque, às vezes, um conflito que cabe entre eu e você, às vezes isso é derramado para outras pessoas, e a maioria das vezes, pessoas sem discernimento e sem sabedoria. E talvez aquele conflito que nem era tão grande, e nem era tão difícil de resolver. Às vezes toma uma proporção que não deveria. Vira uma bola de neve. Vira uma bomba atômica, às vezes, difícil de conter, porque saiu dos limites onde aquele conflito deveria ficar e aonde ele deveria ser resolvido, né? E por que Abigail, né? Eu falo que quem conhece a história de Abigail, já preguei aqui sobre Abigail, né? Davi estava acampado com seus homens naquela divisa, naquele limite da fronteira das propriedades de Nabal.
E naquela época tinha muita incidência de ladrões, né? De invasões de terras, de ladrões. E enquanto Hoje em dia também Davi... tem, às vezes. hoje em dia também tem. Só sangue. Hoje em dia também tem. Mas, enfim, enquanto Davi estava lá, Nabal prosperou, né? O gado não foi assaltado, terras não foram invadidas. E chegou a época de se tosquiar, né? E era uma época em que eles faziam festa, davam banquetes. Por isso que o texto vai dizer que era um tempo propício para Davi pedir a Nabal alimento para ele e para os seus homens. Porque era uma época em que se faziam grandes banquetes. E ele falou, eu lá sei quem é Davi, eu lá sei quem é filho de Jessé, não vou tirar dos meus homens para dar para os homens de Davi. Gente, o que Davi pensou? Ele me pagou o bem que eu fiz com o mal. Davi viu ingratidão na vida de Nabal, e tinha mesmo. Só que Davi deixou essa ira se acender. Aí juntou um tolo, juntou Davi também incendiado, né? E aí, um conflito estava estabelecido e um decreto de morte sobre a casa de Abigail. Ingratidão hoje, o casal às vezes começa lá de baixo, constrói a vida com uma pessoa, lá na frente, a ingratidão toma conta do elemento e larga a mulher, né, que cresceu junto com ele, roeu o osso. Na hora da carne, ele quer pegar uma novinha. Ingratidão. Cuidado de você colher espinho, tá? E é difícil lidar com a ingratidão. E essa ingratidão, você vai ver os conflitos entre filhos, que tem gente que separou, não deu certo. Não, meu filho, cuidado com a ingratidão. Garra nessa mulher que cresceu junto com você, né? Viveu todo um tipo de conflito para você crescer, segurou as pontas. Segura essa aí, meu filho. Não vai nessa não que você vai colher espinho. E aí, como que Abigail resolveu esse conflito? Primeiro, ela era uma mulher pacificadora. Você quer ver a palavra dura suscita a ira, mas a branda, né, desvia o furor. Você quer ver um conflito incendiar, se você pegar uma pessoa que fomenta, sabe? Promove guerra. Tem gente que fala assim, hoje eu quero ver o circo pegar fogo. Tem gente que fala assim, eu quero ver o circo. Aí fala assim, jogar gasolina no fogo para apagar. Eu dou um boi para não entrar numa briga, mas dou uma boiada para não sair dela. Tem gente que é assim, você não é crente, não. Passou pertinho dos crentes. Assim, passou mas pertinho dos crentes, mas você não é crente, não. Então, há pessoas que literalmente falam assim. Há pessoas que são promotoras de guerra. E deixa eu te falar, bom é quando você encontra um pacificador. Você é capaz de exterminar qualquer conflito, qualquer guerra com um pacificador. Você vê muito isso na partida de futebol, ou tem uma entrada lá, e os jogadores vão com tudo assim. Sempre tem aqueles assim, botando a mão, deixa disso, né? O conflito precisa, uma pessoa de uma casa, às vezes tem que ter essa pessoa pacificadora para resolver os conflitos, aquela que não deixa para lá, segura, entrar no meio, tal, né? Então tem que ter uma pessoa pacificadora. Vale lembrar que o próprio Jesus disse, bem-aventurados são os pacificadores. Eu abri nele aqui agora. Mateus 5:9. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Tá vendo aí? A filiação de Deus está ligada a você ser um pacificador, um promotor da paz. E é algo tão interessante que o texto que a gente leu em Efésios, ele vai falar no versículo 27, não deis lugar ao diabo. Tem gente porque se irar é comum do ser humano. Até tem Deus a ver se ira. Com se indignar. Deus também se ira. Você se indigna com algumas situações. Mas há pessoas que dão lugar ao diabo no meio dessa ira.
Às vezes, no conflito, se você não tiver sabedoria, se você não quiser ser um filho de Deus e trazer a paz sobre aquela questão, você vai ter uma outra E sabe o que é filiação. interessante nesse versículo aí? Enquanto a Bíblia diz, não deis lugar ao diabo, em relação à ira, deis lugar à ira. Tem um versículo que vai dizer deis lugar. Por quê? Porque você não peca quando ira, se você segurar ela. Entendeu? Você segura ela naquele Saber momento. O grande administrá-la. problema da ira é quando você dá vazão para ela. E aí a pessoa explode. Já viu aquela pessoa que até chegou a matar uma pessoa e o repórter entrevista. Como é que você fez isso? Ele, fiquei cego de ódio na hora, ou seja, de ira. E quando eu vi, eu tinha feito. Essa pessoa extravasou, ela jogou a ira para fora. Então, quando fala assim, dá lugar à ira, ela vai vir, você vai irar, mas você vai ter o controle sobre ela. É isso que a Bíblia vai dizer. Por isso que fala domínio próprio. Às vezes nós precisamos do Espírito Santo para ter esse domínio, né? Irá vai acontecer, mas você tem que controlá-la. Outra coisa que Abigail fez, o que Nabal não deu, ela deu em abundância. Sim. O que Nabal negou, que foram os alimentos, ela preparou um senhor banquete para Davi. Ela deu em abundância. Quando você pega José, o que os irmãos não deram para José, ele deu em abundância, que foi misericórdia. Muitas vezes nós traçamos fundamentos mundanos para a nossa vida. Em que sentido? Comigo é toma lá da cá. Bateu, levou. Né? Eu vou te dar na mesma proporção que você me dá. Não. E não é assim que Deus ensina. Então, José, o que os irmãos não deram, José deu a eles em abundância, que foi a misericórdia. Porque os irmãos não tiveram misericórdia de essa José. Questão de resolver conflito dentro de lá e tal, a pessoa às vezes ela quer amor. Mas para você dar, a Bíblia diz que você tem que plantar. Às vezes você está com um cônjuge aí, um camarada nem um pouco romântico, não diz eu te amo. Né? Mas você semeia isso em abundância. E você vai colher. A Priscila sempre fala, Léo, você não diz eu te amo. Eu fui criado numa casa que nunca diziam eu te amo. Né? Então era uma dificuldade muito grande. E ela... Mas hoje é tão comum na nossa ela casa. sempre falou, né? Eu te amo, aquela coisa toda. E hoje, volta e meia, eu falo, Priscila, eu te amo também. Tal. Ela até pensa até que vai ser arrebatada. Mas ele fala. E as crianças por quê? falam Porque com muita ela deu em facilidade. abundância aquilo que estava em escassez. Aí tem pessoas que vai e entram num conflito. O cara não me ama, não vou tratar mal também. Não. Aquilo que Nabal negou, ela deu em abundância. O que teve? Resolveu o conflito, poupou sua casa. Às vezes você está esperando uma coisa do seu cônjuge, né, uma colheita, que você precisa dar em abundância para ele, para você colher. Né? Um perdão a mais, uma palavra de carinho a mais, um chameguinho a mais, toma aqui um suquinho para ti na mão, ele vai até pensar que vai morrer também. Comece a dar em abundância aquilo que a pessoa não está fazendo. Você vai vencer conflitos grandes. Né? Outra coisa, Abigail se calou. Ela não falou com Nabal o que ela iria fazer. E quando ela retornou para casa, Nabal estava bebendo, provavelmente bêbado. Ela também não quis falar naquele momento. E é isso, a palavra de Deus vai dizer que há tempo de falar, mas há tempo de calar. Ia gerar um conflito, né? Você sentenciou nossa família toda. E ele, daquele jeito, que acho que é daí que a história da Bíblia é assim, e matou Nabal, né? A esposa. Não, mas tem que ter um tempo. O tempo de você resolver um conflito é essencial. Né? Saber a hora hora de certa. falar, né? Não vai na hora do calor da situação, não, que... E às vezes, amado, no calor da emoção, nós vamos falar coisas que não são verdades, não são sentenças verdadeiras, nem para nós mesmos que estamos falando. Só que essa palavra depois você não tem como trazer ela de volta.
Você não tem como apagar algo que já foi dito. E às vezes a pessoa vai passar anos e vai lembrar daquilo, e vai lembrar, e não vai esquecer, porque não tem como. Não tem volta. Eu lembro de uma coisa, você vê, e palavra não tem volta, não. Depois que você fala. Priscila, eu tinha uma namorada, quando eu era adolescente, eu era muito namorador. Aí, no meio Pula essa parte, né? Jovem, adolescente, ia num shopping com outro casal eu ia comprar uma camisa, alguma coisa assim. Aí eu falei, acho que eu vou comprar essa. Aí a moça disse que namorava comigo, não compra essa não, compra essa aqui. Eu falei, mas eu gostei tanto dessa, eu vou levar essa daqui. E ela disse o seguinte, para todo mundo ouvir, nossa, mas você tem um mau gosto, hein? E eu disse na mesma hora assim, você tem razão, por isso que eu estou namorando você. Ai, meu Deus, Priscila. A palavra não tem Léo mais. Aí perdeu a chance de ficar ela calado. emburrou. Brigou, depois discutiu. Teve jeito não, terminou o namoro. Que aquela palavra não tinha jeito, por mais que eu tenta, nós. Não é bem assim, aquela coisa. Mas não teve jeito. Então, no calor, né, às vezes é melhor você ficar calado. Às vezes Meu Deus. tem história que ela conhece assim ao vivo. Essa eu não conhecia, não, estou sabendo agora. Mas, enfim, não A tem volta. Abigail, ela se humilhou, né? Ela não ficou se vitimizando, ela não ficou transferindo culpa, né? Ela assumiu a responsabilidade para si. Me perdoa, Senhor, fui eu que não vi os seus homens chegando e tal, né? Ela se humilhou. E às vezes, Léo já até falou isso, então eu vou passar, porque ele já até deu essa introdução. Gente, no casamento não tem que ter um vencedor e um perdedor, porque se ele perde, eu perco. Se ele vence, eu venço. Entende? A família vence. Não tem como. Então, a base de tudo, realmente, muitas vezes é a vaidade e o orgulho. De não querer assumir que falhou, de não querer assumir que errou. Porque assumir que falhou e assumir que errou, muitas vezes vai requerer uma mudança de atitude. E há pessoas com preguiça emocional para mudar. Uma outra coisa, Abigail mandou os presentes irem na frente dela. Então, ela limitou até onde o conflito ia chegar na casa dela. Ela falou, olha, manda os presentes na frente. Os presentes foram à frente dela. Então, ela limitou até onde o conflito ia chegar e não deixou chegar na nossa casa. É isso. Quer ver uma coisa? Às vezes tem conflito da sua parentela que você não tem que deixar chegar no seu casamento. Entende? Às vezes uma questão lá com meu pai, com a minha mãe, com as minhas tias. Tem um versículo em Provérbios que diz que aquele que se intromete na questão alheia é como agarrar um cão pelas orelhas. Sim. E é um pitbull, meu filho. Quais orelhas não tem? Você vai sair todo lascado. Sim. Então, bota limite. Você não pode chegar aqui. Não. Entendeu? Então, ela botou, aqui é o limite. Esse conflito não vai chegar na minha casa. E tem coisas, olha, logo que nós casamos, vou contar só um exemplo. Aquela coisa de maturidade, né, novos e tal. Tinha uma amiga nossa que um rapazinho começou a galanteá-la, e esse rapaz, não vou dizer que era amigo do Léo, né, mas por ser homem, né, tinha mais acesso ao grupo dos homens. E o que aconteceu, irmãos? Esse rapaz enganou a minha amiga. Falou que queria casar com ela e depois apareceu com uma outra. E eu tenho um perfil chato, mas que Deus já está tratando. Eu compro briga alheia. Se a pessoa for minha amiga, né, eu falo que eu compro briga. Compro briga por amiga, compro briga por Léo e brigo como se a briga fosse minha. E resumindo, eu trouxe essa briga para dentro do meu casamento. Você lembra disso, Léo? Chamava Léo de abelha noturna, porque Léo... Eu salvei o rapaz. O rapaz veio chegando na igreja e falou, rapaz, vai embora, estão querendo te apedrejar aqui.
Pacificador, irmão, eu não pacificador. queria que Léo conversasse com ele. Olha que maturidade. Eu não queria que Léo conversasse com ele, eu não queria que Léo dirigisse a palavra para ele. Não presta, não vale nada, entendeu como? Não tem caráter. E Léo conversava com ele normalmente, não que ele achasse que a atitude do rapaz tenha sido correta. Mas é a graça, querido. A mesma graça que me alcançou, hoje eu tenho discernimento para isso, é a graça que Deus também coloca disponível a ele. E quer alcançá-lo também, com transformação de vida. Mas, amados, aquele conflito que nem era meu e do Léo, mas eu trouxe para dentro do casamento. E falava, você é uma abelha que trabalha no turno da noite, você é uma abelha noturna. E brigava com Léo, porque eu não aceitava Léo ainda conversar com ele depois de tudo que ele fez com a minha amiga. Entende? Então, muitas vezes, tem conflito que nem é para o nosso lar, nem é para o nosso casamento. Então, a gente precisa deixar onde ele tem que ficar e resolver lá onde ele está, sem trazer. Às vezes, tem conflito que nem é do casal, mas está minando o casal como se fosse do casal. Né? Sabe uma coisa também, Léo? Casais que são assim, são casados, mas um dos cônjuges tem filho de um outro relacionamento, né? Então, o pai ou a mãe daquela criança vai continuar sendo o pai ou a mãe daquela criança e vai ter que manter um contato por causa daquela criança. E às vezes é isso, querido. Às vezes a falta de sabedoria para lidar com esse tipo de relacionamento vai trazer amarguras lá de trás, que não tem nada a ver com esse relacionamento atual, mas vai estar minando aqui. Por isso é importante botar o limite. E a outra coisa, ela continuou sendo inteligente e bonita, apesar de Nabal ser tolo e maligno. O que eu quero dizer com isso? Ela não deixou que a situação alterasse a essência de quem ela é. O que eu quero dizer? Se você não tomar cuidado, muitas vezes o conflito acaba alterando quem você é. E no calor da ira, no calor do conflito, você acaba tendo atitudes e fala que você acaba desconhecendo quem você é. Então, no conflito, não deixe o conflito alterar quem você é. Se você é uma pessoa bondosa, não deixe o conflito tirar de você a bondade. Se você é uma pessoa educada, não deixe o conflito tirar de você a educação. Sim. Se você é uma pessoa que não xinga, não deixa o conflito fazer você xingar. Tem uma história, o seguinte, baixar de nível, né? Baixar de nível. Tem uma história de um piloto da Segunda Guerra Mundial, se eu não me engano, que ele decolou, né, em direção lá na batalha, e ele percebeu que tinha um rato no meio das fiação lá, meio que o rato começou a roer lá, ele percebeu que esse rato vai roer um fio ali, vai derrubar a aeronave. Né? O que ele fez? Ele não voltou com o avião para a base. Ele subiu de altitude e os ratos não sobrevivem a uma certa altitude. Então, ele morreu lá em cima, o rato. E é isso que Priscila está falando. Às vezes é um rato, é um conflito, mas não baixa de nível, não. Sobe de nível. Se você é crente, seja um crente melhor. Na hora da crise, eu sempre ministro isso. Suba de nível. Na hora da crise, não desça o nível, mas suba de nível. Demonstre mais amor, demonstre mais perdão. Aí você... E os ratos do conflito, meu filho, vai ser exterminado ali. Mas suba de nível. Eu conheço um casal que deu até polícia. O rapaz teve que ficar lá, dormindo lá na delegacia. Por quê? Questão de conflito. Ele morava com a moça, eles não são evangélicos, ele morava com a moça, só que a moça mora naquela conformação em cima da casa de parente. Aí tinha um cunhado dela que morava numa outra casa em cima. Essa coisa de morar, né?
aquele conglomerado familiar que dificilmente dá certo. Aí o que acontece? O cunhado, meio bêbado, exaltado, bateu no carro dela. Aí ele desceu, que quem tinha que resolver esse conflito? Ela, que era a parente direta, e deixar resolver lá. Ah, meu filho, ele foi tomar as dores, veio ameaçando o cara de morte e tal, aquilo deu uma confusão. Resumindo, né, o casal se separou. Então, nós precisamos, tem que limitar o lugar. E vou te falar, não deixe o conflito alterar quem você é. Porque tem hora, irmãos, que é o diabo, Léo. Por isso que a Bíblia fala, não deis lugar ao diabo. Tem gente que na hora da raiva, na hora da ira, no calor do conflito, toma atitudes passionais. E quando dá por si, meu Deus, o que foi que eu fiz? E às vezes compromete uma vida inteira e surpreende, mas rapaz, você era tão tranquilo, gente boa, o que você fez isso? Então não deixa a situação alterar você. E por fim, para finalizar, seja cheio do Espírito Santo, né? Enchei-vos do Espírito. Por quê? Quando você for cheio do Espírito Santo, o que você vai exalar? O fruto do Espírito. E um deles, qual é, que eu gosto muito? O domínio próprio. A paz também, nesse sentido de resolver conflito, né? Isso. Então, o que você vai exalar? É o domínio próprio. Então, seja cheio do Espírito Santo. Essa é a grande questão. Nós estamos nos enchendo com muita filosofia humana, com muitos conceitos mundanos. É um dos frutos do Espírito, mansidão. Né? E vale lembrar que não é os poderosos que vão herdar a terra, diz a Bíblia. São os mansos. E humildes de coração. Então tem a terra do nosso casamento, né, nossa família, ela é herdada com mansidão. Né? Resolva conflitos com mansidão. Né? O fruto do Espírito que é a paz. Queira a paz dentro do teu lar. Não queira a guerra, não queira o conflito. Fala, eu quero a paz. E vai acontecer, né? Todos os frutos do Espírito, todos inclinados a uma questão de não ter conflito. Uma pessoa amorosa, né? Vou arrumar um problema com aquela pessoa amorosa ali. Dificilmente você vai conseguir, né? É igual né? a mãe do Léo. Eu falo que ela nasceu no dia 12 de junho. É o dia do amor mesmo. Que a minha sogra é muito pacífica e muito amorosa. A gente sempre comenta. Quem consegue arrumar conflito com a Dona Maria, realmente já é uma pessoa difícil. Porque ela é muito calma e pacífica. Ela é muito mansa. E como é agradável lidar com pessoas assim. Sim. Pessoas assim são sempre desejáveis. As pessoas desejam estar do lado. As pessoas desejam chamar para a festa. O que vale lembrar é que o homem, por si só, ele dá frutos ruins. Por isso que Deus nos deu o Espírito Santo. E o fruto não é seu, o fruto é dele. Por isso que nós temos que almejar, buscar ser cheios desse Espírito. Uma pessoa geradora de conflito, geradora de guerra, você tá cheio de tudo, menos do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é aquele que vai fazer você resolver o conflito, vai fazer com que você não deixe esse conflito crescer, vai fazer com que você gere paz em todos os lugares que você colocar o pé. Porque tem pessoa, Priscila, que está dentro de casa, tem conflito. Na empresa que ela trabalha, tem conflito envolvendo ela. Na igreja, tem conflito com ela. Misericórdia, meu filho. Se isso está acontecendo... Aí você tem que começar a pensar se realmente são as outras pessoas que são o problema ou se é você. Entende? Sim. Porque se você está tendo problema em todos os lugares que você vai, sim, então você tem que começar a se questionar se o problema realmente são as outras pessoas ou se não é você, sim, o problema. Então nós vamos estar orando pela sua vida, né, Léo? Sim. Neném, é sempre um prazer. Muito obrigada. Amo sua vida.
Deus sempre usa, né, o Léo para trazer coisas relevantes. Pegue na mão agora do seu cônjuge que está aí do seu lado, espero que esteja, né, envie esse programa para alguém que esteja precisando, né, Léo, ouvir essa Talvez você tenha um palavra. conflitozinho com ele, nem pegou na mão ainda. Pega aí, poxa, pega na mão. Né? Vamos resolver isso agora, pede perdão, né? É a hora. Verdade. Viu, Léo, te amo muito, tá? Também. Obrigada, sempre edificando a minha vida e de muitas famílias. Em nome de Jesus, enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito, né? Que possa fluir na sua vida o fruto do Espírito. De maneira alguma ensinamos a fingir que não há conflito. De maneira nenhuma ensinamos a tapar, né, a colocar debaixo do tapete o conflito. Porque nem Deus fez isso no Jardim do Éden. Mas há a forma certa, o momento certo, o lugar certo de resolver o conflito. E que Deus venha te dar sabedoria para resolver o que precisa ser resolvido. Posso orar, neném? Vamos, feche seus olhos aí agora e nós vamos orar pela sua vida. Soberano Deus, Pai Santo, Pai querido, eu quero te louvar por mais um programa Interação Gospel in Love. Pai, eu te agradeço pela vida do Léo. Pai, por essa bênção que ele tem sido na minha vida, e não só na minha vida, não só na minha casa, mas, Senhor, na vida de tantos outros casais. Pai querido, Pai amado, se há agora algum casal nos assistindo, sendo, Pai, bombardeados com conflitos, Pai, com problemas, com guerras, Pai, em nome de Jesus, faça cessar essas guerras. Ah, Pai querido, Pai amado, venha dar sabedoria a este casal. Pai, venha trazer paz, venha ministrar mansidão, o domínio próprio. Pai querido, Pai amado, que esse casal entenda que num casamento não há um vencedor e um perdedor, que se um perde, toda a casa perde. Pai, que esse casal entenda que não é vergonhoso se humilhar, se submeter, pedir perdão. Ah, Pai, que não é, Pai, não é desonroso reconhecer erros, mudar de direção, mudar de atitude. Ah, Espírito Santo, se esperarmos pelas obras da carne, nós só teremos competição, divisão, porque a carne não é capaz de produzir o fruto do Espírito, mas Espírito Santo de Deus, contamos com teu mover e com teu agir, cantarabaxude, cantarabaxai. Tu que convences o homem do pecado, da justiça, do juízo. Ah, tu que é capaz de mover no interior do nosso ser. Quebra corações de pedra. Tira esse coração de pedra e ministra um coração de carne. Ah, Senhor, toda altivez que venha cair por terra, que todo orgulho, toda vaidade venha cair por terra e prevaleça o fruto do Espírito, a obra do teu Santo Espírito em nós. Torna-nos, Senhor, uma esposa melhor, um marido melhor, uma mãe melhor, um pai melhor. Ajuda-nos, porque sozinhos nós não conseguimos. Obrigada, Espírito Santo, pela tua presença e pelo privilégio que eu tenho de estar ao lado do meu esposo para ministrar a tantos. Pai, eu te louvo pela verdade que nós vivemos, para termos condições de ministrar como quem tem autoridade. Pai, obrigada pela tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a sua vida, mas não sai daí não, porque agora chegou a hora dos nossos alôs e eu quero mandar um alô para você, para depois, deixa eu pegar aqui,
Nós vamos mandar o alô agora. Eu amo os alôs, eu queria pedir a vocês, me encham de alôs. Tá? Eu falo que os alôs me dão senso de propósito, né, Léo? São testemunhos, nos dá força para continuarmos essa obra, porque estamos aqui pela visão que Deus nos deu de multiplicar aquilo que Ele tem derramado sobre a nossa vida. E esses alôs se referem ao programa Interação Gospel Kids, com a tia Ângela e a boneca Elô. O último programa nós falamos sobre o amor de Deus. E olha que legal os alôs. Um abraço para Lisandra Moreira Braga, ela me escreve de Varginha, Vila Valério. A paz, a tia Ângela é uma bênção. Gosto muito da forma que ela aborda as histórias bíblicas. Minha filha está mandando um beijo para a boneca Elô. E a boneca Elô está mandando um outro beijo bem grande para sua filha, Lisandra. Tá certo? E fala com a sua filha que no próximo programa Interação Gospel Kids nós vamos voltar a ler esses alôs para a própria boneca e a própria tia Ângela poder mandar um beijo, retornar o beijo que vocês mandam a elas, amém? Um abraço para Jéssica Maria Berlini, ela me escreve de Londrina, Paraná. Leia a cartinha da minha filha, Priscila. Ela mesma escreveu: Ei, boneca Elô, você é minha amiguinha. Eu gosto muito de você. Um abraço e beijo na tia Ângela também. Aleluia! Depois me fala, Jéssica, qual é o nome da sua filha. Um abraço para a filha da Jéssica. Eu mandei esses alôs, todos para a tia Ângela, todos para a boneca Elô, e as duas ficaram muito felizes de receber esses alôs e essas cartinhas, viu? E, Jéssica, continue mandando a sua filha escrever, porque a gente lê e afaga muito o nosso coração. Um abraço para Neliane Pereira Lopes. Ela me escreve de Palmas, Tocantins. E ela diz assim: graça e paz, programa maravilhoso, pastora. A tia Ângela interage muito bem com nossas crianças. Ela é um amor. Tia Ângela é uma bênção. E eu quero dizer que vocês não vão perder em levá-la na sua igreja para ministrar as crianças da sua igreja. E quero dizer com muita propriedade, porque já levamos ela em nossa igreja. Não é só as crianças que são ministradas, mas nós adultos somos profundamente ministrados pela unção que Deus derrama sobre a vida da tia Ângela. Obrigada, Neliane. Um abraço também para Rosivaldo Figueira Neto. Ele me escreve de Contagem, Minas Gerais. A paz, pastora, top demais o programa. É isso que procuramos para nossas crianças. Ora a Deus para que surjam outras iniciativas como essa. Parabéns para a tia Ângela. Obrigada, Rosivaldo, e obrigada por nos acompanhar. Um abraço para Senildo Altoed Lins. Ele me escreve de Belfor Roxo, Rio de Janeiro. A gente já esteve lá em Belfor. Essa é a nossa terra no Rio, né? A gente vai muito ministrar em Belfor Roxo. Nós vamos estar voltando no Rio de Janeiro em dezembro para ministrar aos casais lá no Rio de Janeiro. A paz do eterno Deus. Até eu me sentei com minha filha para assistir o programa e achei muito didática e interativa a forma usada para passar a mensagem para nossas crianças. Vocês estão de parabéns. Obrigada, Senildo, e obrigada por nos acompanhar. E, por fim, um abraço para Jaciara Ramos. Ela me escreve de Florianópolis, Santa Catarina. Ei, pastora Paz, a senhora é boa em tudo mesmo. Prega, faz entrevista e vira até boneca. Glória a Deus, crianças! Que o Espírito Santo continue te capacitando e dando esse ânimo para ir além. A senhora é uma bênção de Deus para nós. Obrigada, Jaciara. O que eu peço é que você continue intercedendo por nós, continue intercedendo pela TV IBMS, continue intercedendo pelo meu casamento, pelo meu marido, pelos meus filhos, por nosso ministério, né, neném? Aí nós precisamos de oração, cobertura
de oração. E saber que vocês estão recebendo os e-mails que vocês nos mandam, o apoio que vocês ministram a nós, tudo isso é muito importante. Eu fico assim, sabe, em contagem regressiva, esperando o pastor Pedro me mandar os e-mails. E quando chega é aquela explosão de alegria. E sobre a questão da boneca, um testemunho para vocês. Muitas vezes a gente passa por estações da vida. Eu não comecei em cima do altar. E tem hora que nós passamos por estações da nossa vida que a gente não entende no que aquilo vai ser útil lá na frente para Deus usar. Eu já fiz coreografia na igreja quando eu era adolescente. Já participei de grupo de louvor. Já fiz teatro. E fiz teatro de rua, teatro dentro da igreja. E a gente pensa, o que isso vai ser útil como ferramenta lá na frente? Mas eu falo que eu estava disponível para toda boa obra. E hoje, em Soteco, quando a gente fala que a gente virou Bombril, né, Léo, 1001 utilidades, a gente vai ver ferramentas que Deus forjou lá atrás, Deus resgatando e usando aqui de novo. Hoje, fazendo o papel da boneca Elô, eu vejo como chama viva foi importante para mim, me capacitando. Eu voltei lá em Soteco a fazer peça de teatro. E o pessoal, Priscila, eles ficam surpresos, mas não sabendo eles que lá atrás teve um forjar de Deus, que eu me submeti a esse forjamento. A gente não sabe até onde Deus vai nos levar, mas aproveite cada estação e cada degrau que Deus te coloca. Tem hora que você pensa, mas Deus vai usar isso para quê? Vai ser útil para quê? Mas Deus não perde nada na nossa vida, viu? Então fica essa palavra. Talvez você hoje está na cantina, você está costurando, você está nos bastidores, está fazendo teatro, está fazendo coreografia. Mas o que isso vai ser útil? A gente pensa que ser usado por Deus é só no altar, pregando ou cantando. Não. A obra de Deus, ela é multiforme, como a sua graça. E eu quero dizer que se você respeitar e honrar cada degrau que Deus te coloca, você vai ver lá na frente como vai ser útil para o seu ministério. Amém? Foi um prazer, né? Foi um prazer estar com o meu Love e estar com vocês, viu? O mês dos namorados ainda não acabou, então curta bastante. E até o próximo programa, Interação Gospel. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe vocês. Amém? Aleluia!